Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro. TV Assembleia transmite ao vivo, diretamente do plenário de Seu Cardoso, sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Esta é a primeira sessão ordinária do ano. Acompanhe os trabalhos. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declara aberta a mesma e convido ele, o delegado Danilo Baense, para inaugurar a primeira sessão ordinária do 4º ano legislativo, fazendo a leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Provérbios 29, versículo 2. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Muito obrigado, delegado Danilo Baense. Dispenso a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada, conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Hoje nós temos aqui a honra de receber o presidente da Câmara Municipal de Linhares, Roninho. Vem fazendo um trabalho muito bacana lá, é um líder que dialoga com seus colegas deputados, em uma cidade polo importante, e eu não tenho dúvidas que a cidade vai conseguir crescer, se desenvolver, porque tem uma parceria muito grande com a Câmara Municipal sob sua liderança. Você tem o respeito dessa presidência e, naturalmente, dos deputados aqui. Eu, principalmente, junto com o deputado José Esmeraldo, tivemos a oportunidade de sermos vereadores. E nós sabemos a dificuldade que é ser vereador, as demandas, os desafios. Então, quero te cumprimentar. Aqui como vereador, o deputado Sérgio Meneghelli foi vereador, deputado Zé Preto, deputado Fabrício Gandini, deputado Toninho da Imaté, deputado Mazinho dos Anjos. Fomos vereadores e sabemos da dificuldade. Então, assim, minhas homenagens ao nosso presidente Roninho. Fica à vontade no plenário aí. Você está bem acompanhado aí com o Hudson Leal, nosso médico. Pergunto se tem algum deputado que quer fazer registro de 1 minuto de silêncio. Deputado Dari Pagum. Danilo Baense depois. Deputado presidente Marcelo Santos, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os deputados, todas as deputadas. Quero pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento do Reginaldo Paiva Filho. Ele faleceu no último domingo, com 81 anos de idade. Reginaldo dedicou sua vida ao trabalho, à atividade rural e ao empreendedorismo e deixa 2 filhos, a doutora Regina Paiva, minha amiga, e Reginaldo Paiva Neto, além de familiares e amigos. Também, presidente, gostaria de registrar e pedir 1 minuto de silêncio para o jovem Estevo Ellerin. Ele faleceu de ontem com apenas 33 anos de acidente no município de Iuna. Irupi. Irupi. Deputado Dari Pagum, agora o deputado Danilo Baense, depois o deputado Mazinho Eusébio dos Anjos. Presidente, eu quero solicitar 1 minuto de silêncio para algumas pessoas que, lamentavelmente, faleceram nesse mês de janeiro. O primeiro aqui que eu quero fazer um registro, professor Milton Saliba. Professor Milton Saliba, Calegari, foi meu professor no Colégio Estadual do Espírito Santo na década de 60. Professor de matemática, pai do diretor-presidente da organização Espírito Santo em Ação, o Fernando Saliba. Então, eu quero também pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento do professor Milton Saliba. Também quero pedir, presidente, 1 minuto de silêncio pelo falecimento do nosso delegado de polícia, doutor Gilson de Almeida Rocha. O Gilson prestou relevantes serviços à população do Estado do Espírito Santo. Tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos durante muitas ocasiões, tanto ali na Regional da Serra, como na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, e o Gilson deixa aí um legado para os demais colegas. Eu quero também, presidente, solicitar 1 minuto de silêncio pelo falecimento do doutor Ulisses Moreira dos Santos. Doutor Ulisses era um psiquiatra, médico legista da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Fizemos um trabalho em conjunto durante muitas vezes, recuperando muitos
muitos dependentes químicos, Mazinho. Muitas das vezes eu prendia já um dependente químico para o doutor Ulisses entrar com o tratamento, né? Eu já peguei um jovem lá em Vila Garrido, morando no porão da casa, completamente acabado, um jovem. E o doutor Ulisses fez um trabalho maravilhoso, recuperou aquele rapaz, hoje ele é um grande empresário aqui do estado do Espírito Santo. Doutor Ulisses, ele faleceu agora na quinta-feira, mas no sábado anterior, ele estava numa sala de aula, dando aula aos 90 anos de idade. Nós tivemos também ali no sepultamento do doutor Ulisses. Eu quero também solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Antônio Geraldo Vidigal, que é o pai do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, também um grande amigo de muitos anos e que faleceu também agora no mês de janeiro. Eu quero também, presidente, solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento de Almir Gonzaga Rogério. O Almir, Mazinho, ele era funcionário da prefeitura de Colatina, mas trabalhou conosco auxiliando no SML de Colatina durante muitos e muitos anos. Ele recolhia os corpos na rua, dirigindo o rabecão, embora tivesse apenas uma perna, né, a outra ele usava uma prótese, e chegava no departamento bem legal, lá no SML, ainda fazia a necrópsia. Era uma referência auxiliando a polícia científica do estado do Espírito Santo. Eu quero também solicitar um minuto de silêncio, presidente, pelo falecimento de Fábio Henrique de Souza Correia. O Fábio, uma pessoa muito querida, esposo da minha sobrinha Marcinha, estava adoentado, ficou durante algum tempo aí internado nos nossos hospitais e acabou falecendo no mês de janeiro. Eu quero também solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento de Creuza Gomes. Creuza Gomes, membro da Igreja Batista de Barcelona, uma pessoa que eu conheci, Mazinha, há muitos e muitos anos, quando eu ainda era criança, na Igreja Batista de Vila Batista, uma grande acordeonista e que lamentavelmente faleceu. E por último, eu quero também, presidente, solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento de um grande amigo, Carlos Santos Rezende. Carlos Santos Rezende, um amigo de muitos anos, mantinha uma casa de recuperação aqui de dependentes químicos no município de Vila Velha e prestou relevante serviço também à população do estado do Espírito Santo. Então, neste momento, nos solidarizamos com os familiares, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com essas pessoas cujas trajetórias deixaram marcas de trabalho, dedicação e contribuição à sociedade capixaba. Que Deus conforte o coração de todos e conceda força aos familiares e amigos para enfrentar essa perda irreparável. Ok, deputado Danilo, ouço o deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, eu gostaria também de registrar um minuto de silêncio pelo falecimento de Nina Célia Guimarães, uma jovem de 40 anos, mãe de 2 crianças, que é prima da vereadora Tainá de Guarapari, inclusive uma grande apoiadora do presidente Marcelo. Então, presidente, de registrar um minuto de silêncio pelo falecimento dela. A família está muito triste, que a gente possa consolar a sua família e que Deus possa abençoá-la. Obrigado, presidente. Ok, deputado Mazinho dos Anjos. Deputada Janete de Sá e logo depois deputada Raquel Lessa. Obrigada, deputado Marcelo. Eu também quero pedir um minuto de silêncio em homenagem a um grande colega ferroviário, Dr. Milton Saliba. Eu entrei na Vale em 1975 e foi Dr. Milton Saliba, pai do Dr. Fernando Saliba, que já foi diretor-presidente da EDP, que me recebeu na Vale. Então eu tenho para o Dr. Milton um carinho muito grande, como se fosse assim, uma extensão do carinho de uma filha pelo pai, já que ele teve a incumbência dada por papai de estar vigiando as filhas dele. Nós 3 meninas chegando na Vale com 18 anos e seu Milton ali vigiando a gente, orientando para o trabalho. Então assim, é um ser humano extraordinário, um pai exemplar, um bom amigo, um profissional de ponta que infelizmente a gente perde, mas o céu ganha, porque eu tenho certeza que Dr. Milton Saliba está no céu, está lá se apresentando na face do Senhor para poder descansar em paz depois da missão cumprida. Fica aqui o meu abraço a toda a família, a esposa enlutada, a filha e ao filho Fernando Saliba, um grande amigo também, que tem um carinho, uma consideração e um respeito meu, dessa casa e do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, deputada Janete. Ouço agora a deputada Raquel Lessa. Presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio para uma grande amiga que eu perdi em Colatina, Valéria Faquete Felisberto,
uma jovem cheia de vida, sabe, cheia de saúde. De repente, nós perdemos a Valéria, nossa amiga querida. Eu quero aqui deixar o meu sentimento a toda a família dela, aos filhos, ao marido, aos irmãos. E também eu quero pedir para o doutor Ulisses Moreira dos Santos, um médico que dedicou a vida dele à saúde, a pessoas com dependências químicas, um grande homem, um homem que fez da medicina um legado. E eu, assim, é um amigo da gente, da nossa família, de Pancas, de muitos e muitos anos. Fica aqui o meu minuto de silêncio, mas o meu sentimento a toda a família dessas duas pessoas e o nosso sentimento. Deputado Alexandre Chambinho. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham através da TV Assembleia, todos os colegas deputados. Quero aqui somar um pedido de minuto de silêncio de todos os colegas que solicitaram e pedir um minuto de silêncio em memória do delegado Gilson de Almeida Rocha, Gilson Rocha, morador da cidade da Serra, um amigo, um companheiro que lutou muito em defesa da população capixaba como delegado, amigo do nosso amigo e deputado delegado Danilo Baense, que partiu no último dia 30, deixando muitas saudades. Então, quero deixar um abraço para toda a sua família e os amigos da comunidade de Chácara Parreiral, Gilson Rocha, que morava em Chácara Parreiral e tinha muitos amigos e partiu deixando muita saudade. Obrigado, devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente, deputado Marcelo Santos. Obrigado, então, por solicitação dos deputados Dari Pagung, Danilo Baense, Mazinho dos Anjos, Janete Sá, Raquel Lessa, Alexandre Chambinho. Eu também aqui quero prestar aqui um registro com relação ao pai do nosso amigo Saliba, que hoje preside o Espírito Santo em Ação, e o falecimento de seu pai, de uma figura muito conhecida e que prestou um serviço relevante no Espírito Santo, Milton Saliba. Então, em homenagem à família enlutada, também quero, enquanto presidente, prestar uma homenagem aos familiares e amigos. Deputado Marcelo, me permita, inclusive eu tive que sair ontem no meio da solenidade, porque eu tenho o seu Milton como um pai, é um laço de afeto com ele, muito grande, de gratidão. Eu levei o nome da Assembleia, de que o senhor estava mandando um abraço, que não podia sair, porque o senhor estava presidindo a sessão, e do delegado Danilo Baense, que também me pediu. Então, o doutor Fernando recebeu o carinho da Assembleia, através do presidente e do doutor Danilo. Obrigado pela representatividade. Então, por solicitação dos deputados aqui citados, faremos todos um minuto de silêncio e eu solicito que se coloque em posição de respeito. Muito obrigado. Passamos, então, à primeira fase do expediente para simples despacho. Ofícios 1/26 e 64/26, deputado Pablo Muribeca, justificando a ausência. Justificada a ausência à secretaria. Quero aqui, antes de passar a presidência, deputado Danilo Baense, agradecer os colegas deputados ontem presentes na sessão de abertura do 4º ano legislativo, ano importante para todos nós, para o Espírito Santo, para o Brasil, porque o 4º ano legislativo significa o ano final de uma legislatura nas Assembleias Brasileiras e do Congresso Nacional e dos executivos do Estado e do Brasil Central, que é do governo federal. A partir daí,
nós teremos uma responsabilidade, todos nós, integrantes da classe política e da população, de escolhermos qual será a nova composição da Assembleia Legislativa, da Câmara, do Senado, do Governo do Estado e do Governo Federal. E eu quero dizer que eu me sinto muito orgulhoso em presidir a Assembleia, tendo ao meu lado mulheres e homens que, tendo as suas posições ideológicas, partidária, de regiões diferentes, atuação diferente, mas trabalham em prol da população do Espírito Santo e me deram a oportunidade de me eleger e me reeleger por unanimidade aqui neste parlamento. Então, ontem a abertura e a presença, as presenças dos integrantes dos poderes e instituições, também do setor produtivo e de várias entidades aqui representativas, de associação de moradores, de produtores, de integrantes da classe política, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, demonstrou o respeito que essa casa retomou e o seu protagonismo. Então eu fico muito feliz e quero dividir isso com vocês e ao mesmo tempo agradecê-lo. Ouço o deputado Deninho. Presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência. Eu estou aqui na Assembleia desde o ano de 2003, ou seja, estão 23 anos que eu estou na Assembleia Legislativa. Vossa Excelência fala que retomou. Eu não recordo em nenhum grau, em nenhum sentido, de ter visto a Assembleia Legislativa no patamar que ela chegou, igual o nível que eu vi aqui ontem, presenciei. Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Governador do Estado, todos os poderes estavam aqui ontem, Ministério Público, Procuradoria Geral, Procuradoria Federal estava aqui presente ontem também, associações, prefeitos, vereadores, deputados. Isso mostra, presidente, o grau que você deixou a Assembleia Legislativa, respeitada, reconhecida, não somente no Espírito Santo, mas em todo o Brasil. E é por isso que eu não tenho dúvida que você será um dos deputados federais que mais vai atuar em Brasília e organizar aquela casa, que de fato nós precisamos de pessoas como você, presidente. Assim como você organizou aqui o Espírito Santo e vem organizando, não tenho dúvida que você vai organizar aquela casa de leis lá em Brasília. Por isso você pode contar comigo, tamo junto e parabéns. Parabéns pela sessão de ontem, parabéns, é de arrepiar. Estivemos aqui ontem recebendo nosso prefeito de Cariacica, entre outros prefeitos, e ali me faz uma reflexão, quando eu vi o Clério sentado aqui ontem, a cadeira que sempre foi dele, hoje pertence a mim até o final do meu mandato, e ali me fez uma reflexão. Vossa Excelência está aqui já 6 mandatos de deputados consecutivos, e ver o que era a Assembleia lá atrás e o que ela é hoje, realmente é de tirar o chapéu, Zé. Você que está aí, Zé Esmeraldo está aí há muitos anos, Janete, entre outras pessoas na sua época, presidente. Então, aqui hoje vai dizer para você, parabéns. Parabéns por esse cara que você é, pelo nosso presidente. Não me arrependo de ter sido um dos primeiros a votar em você no primeiro mandato de presidente e no segundo. Parabéns, presidente. Obrigado, deputado Deninho. Então, nesse momento, eu passo a presidência para o deputado delegado Danilo Baense para conduzir os trabalhos. Muito obrigado, presidente Marcelo Santos. Eu também, nesse momento, quero parabenizar Vossa Excelência pela brilhante sessão solene que tivemos aqui ontem. Representante de todos os poderes. Aliás, presidente, o Tribunal de Contas estava quase que por completo aqui. Acho que faltou um, só faltou um representante lá, um conselheiro do Tribunal de Contas. As Forças Armadas aqui, Exército, Marinha, Aeronáutica, vereadores, prefeitos. Então foi uma sessão solene maravilhosa, marcando aqui o início dessa primeira sessão ordinária da 20ª legislatura. Nós passaremos agora a primeira fase do expediente para simples despacho. Item 1, ofício 0126 e 06426, deputado Pablo Muribeca, justificando suas ausências às sessões ordinárias realizadas nos dias 2, 9 e 15 de dezembro de 2025. Justificadas as ausências à secretaria. Item 2, ofício 02-2026, 01-2026, deputado Coronel Wellington, indicando o senhor Mauro César Pimenta e Santos, artesão e presidente do bairro Reis Magos, a fazer uso da tribuna popular no
plenário de Liceu Cardoso, dia 4 de fevereiro de 2026, para explanação sobre os desafios públicos e estruturais na região de Nova Almeida, na Serra, em especial a importância da manutenção da ponte de madeira das ruas do contorno de Jacaraípe e término das obras na Escola Virgílio Pereira, bem como as urgentes melhorias no atendimento a CESAM e EDP da região, em prol da qualidade de vida da população. Defiro 3 mensagens 01/2026 do governador do Estado encaminhando o relatório dos créditos suplementares e especiais abertos no período de janeiro a dezembro de 2025, elaborado pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, CEP, ciente à Comissão de Finanças. Dos itens 4 ao 7, tratam-se de mensagens do governador do Estado encaminhando vetos aos projetos que especificam. O despacho para esses itens é ciente à Comissão de Justiça. Do item 8 ao 20, tratam-se de mensagens do governador do Estado encaminhando resposta a requerimento de informações oficiais. O despacho para esses itens é a deputada autor ou deputado autor do requerimento de informação por cópia eletrônica. Do item 21 ao 68, tratam-se de projetos de parlamentares para os fins que especificam. O despacho para os itens 50, 51, 53, 56, 58, 60, 67, 68 é a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. O despacho para os itens 22, 23, 24, 26 ao 30, 32 ao 44, 46 ao 49, 52, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 65 e 66, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela presidência. O despacho para o item 54 é devolva-se ao autor com base no artigo 143, inciso 8º do Regimento Interno, por infringência aos artigos 63, parágrafo único, inciso 3º e 4º e artigo 91, inciso 1º da Constituição Estadual. O despacho para os itens 21, 25, 31, 45, 64 é junte-se aos projetos correspondentes mais antigos. Do item 69 ao item 73, tratam-se de requerimentos de informações oficiais. O despacho para esses itens é oficie-se. Segunda parte do expediente, sujeito à deliberação. Do item 74 ao item 113, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados em discussão. Não havendo que discutir em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovadas todas as indicações dos itens 74 ao item 113 da pauta. Passaremos então agora à fase da ordem do dia. Do item 1 ao 14, tratam-se de projetos em discussão especial em primeira sessão, despacho em discussão, os projetos. Não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a segunda sessão. Passaremos agora então à fase das comunicações. Eu vou deixar para falar posteriormente, e eu vou passar a palavra agora ao deputado Coronel Wellington. Coronel, eu queria depois inverter com Vossa Excelência, se Vossa Excelência depois pudesse assumir aqui para que eu possa fazer uso da fala, né, que era o primeiro, mas não tinha quem assumisse. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, é uma satisfação de estar aqui mais uma vez, iniciando os trabalhos legislativos. Exercício 2026, nós agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui, e de uma forma especial a todos os deputados que fazem parte do nosso bloco parlamentar, composto por 10 deputados, que ainda estão confiando no nosso trabalho à frente desse grupo, esse grupo seleto, que tem apresentado relevantes serviços à sociedade capixaba. Nós agradecemos também a todos os senhores e senhoras que nos elegeram como corregedor geral da Assembleia Legislativa.
estamos em 22 frentes parlamentares e em 7 comissões, como presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia. Muito obrigado pela parceria da sociedade capixaba. Nós temos um imenso prazer de estar aqui, olhando nos olhos das pessoas, com muita humildade e desempenhando o nosso trabalho. Nós tivemos a visita de profissionais exemplares hoje na Assembleia Legislativa. E hoje nós estamos aqui para prestar uma justa e necessária homenagem aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias no Estado do Espírito Santo. São profissionais que estão na linha de frente da saúde pública no Estado, muitas vezes de forma silenciosa, batendo de porta a porta, orientando famílias, prevenindo doenças, acompanhando gestantes, idosos, crianças, atuando diretamente no controle de endemias que ameaçam a saúde pública da população. Esses agentes trabalham com pessoas com realidades difíceis, com comunidades vulneráveis e muitas das vezes com recursos limitados. São o elo mais próximo entre o Sistema Único de Saúde e o cidadão. Por falar isso, nós gostaríamos de salientar que esses profissionais precisam de valorização, falar de respeito, falar de condições dignas de trabalho para eles. E aproveito essa oportunidade para fazer um apelo aos gestores municipais de nosso Estado, que olhem com mais atenção para esses servidores, que tanto contribuem para a saúde pública no Estado do Espírito Santo de forma preventiva. É fundamental garantir os equipamentos de proteções individuais adequados, material de trabalho em boas condições, segurança no exercício da sua função e também o reconhecimento financeiro justo dentro das possibilidades legais de cada município, dentro das previsões orçamentárias. Então, parabéns a todos os agentes de comunidades de saúde e os agentes de endemias no Estado do Espírito Santo, porque realizam um extraordinário trabalho. Parabéns a todos vocês de 78 municípios capixabas. No mais, senhor presidente, nós gostaríamos também de salientar que mais um ano está se aproximando o reajuste geral anual dos servidores públicos municipais, na qual o Estado do Espírito Santo emprega em torno de 36% do orçamento em pagamento dos servidores, e nós temos que definitivamente transformar a riqueza que existe no Estado em valorização e motivação dos servidores, de todas as categorias, da saúde, da educação, da segurança pública, e isso é muito importante nesse momento em que se avizinha uma eleição a nível estadual e federal. Nós precisamos de promover essa justiça social com os servidores do Estado do Espírito Santo e deixar um requerimento especial para que o governador olhe com atenção os RR, ou seja, da reserva remunerada, os policiais militares, bombeiros militares, que retornaram ao serviço ativo para prestar seus relevantes serviços, e desde 2022 que eles não têm seus salários atualizados, conforme todos os outros servidores da administração pública, direta e indireta, tiveram. Fica aqui nosso apelo, nossa solicitação nesse primeiro dia de ano, primeira fala aqui na tribuna, que os servidores públicos do Estado do Espírito Santo sejam valorizados. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Hélio. Solicitar Vossa Excelência, Coronel, que possa assumir aqui, por gentileza, para que eu possa fazer uso da fala. Com a palavra, deputado delegado Danilo Baense. Presidente, boa tarde. Boa tarde, senhores deputados, deputadas, servidores desta casa e a você que nos assiste pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Recentemente, presidente, mais precisamente antes do recesso parlamentar, apresentei no plenário desta Casa de Leis uma denúncia que reputo gravíssima relacionada a fraudes ligadas à confecção de boletins de ocorrência, especialmente ligadas a acidente de trânsito e seguro DPVAT.
A referida denúncia que fizemos já é objeto de investigação tanto pela Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, como também pela Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, apontando para a existência de um esquema possivelmente milionário de fraude que aconteceu, sobretudo, nos anos de 2020 a 2025, envolvendo oficiais, investigadores policiais da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, instituição essa que eu servi por 33 anos. Os servidores investigados teriam sido responsáveis pela validação de boletins de ocorrência cujos fatos teriam ocorrido em diversos municípios do nosso querido Estado do Espírito Santo, lavrados com base na inserção de dados e notícias falsas, gerando prejuízos significativos ao erário público e comprometendo a credibilidade das instituições de segurança pública do nosso Estado. Necessitamos de investigação e cooperação de diversos órgãos, exemplificando a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, a Polícia Civil através da sua Corregedoria, ao Ministério Público, em especial ao GAECO e o Núcleo de Controle Externo da Polícia, Polícia Federal e Procuradoria da República, cujas medidas passam por promover profunda apuração das condutas criminosas de tais servidores. Tudo isso visando individualizar condutas, punir os responsáveis e, acima de tudo, garantir a segurança e a confiança da população nas instituições de segurança pública do nosso Estado. Lembro que oficiamos a CESP em novembro de 2025, mais precisamente um ofício endereçado diretamente ao secretário de Segurança, mas lamentavelmente até a presente data não nos apresentaram qualquer resposta e não nos encaminharam as pesquisas solicitadas de boletins unificados relacionados à presente investigação de fraude no DPVAT. Ocorre que, apesar da recusa da CESP, fechamos cooperação e integração com o diretor da Polícia Legislativa desta Casa, através do Major Rezende, que disponibilizou cooperação imediata e através do Serviço de Inteligência, que em pesquisa do sistema de dados e informações identificou centenas de BUs que permitiram um start e avançarmos nas referidas investigações. Como parlamentar e presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado desta Casa de Leis, cobramos e apontamos falhas, mas também elogiamos quando necessário. Recentemente, após nossa denúncia, a Corregedoria da Polícia Civil empreendeu uma operação que promoveu o afastamento de um servidor, um oficial, investigador policial da nossa briosa Polícia Civil, e buscas e apreensões foram realizadas em domicílios e empresas que operam com pagamentos de seguros, em especial o DPVAT. Parabéns à Polícia Legislativa e parabéns à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Destaco ainda que foi um primeiro passo, mas muitos outros necessitam ser dados, até porque as verificações que estão sendo feitas pela Comissão de Segurança apontam para a existência de um tentáculo muito maior, envolvendo empresa de assessoria, de recebimento de seguros, captadores e clínicas médicas, além de uma série de policiais. Vereadores já estão sob investigação por terem feito parte da captação de pessoas acidentadas que faziam jus ao benefício do seguro DPVAT, os quais recebiam um percentual de 15% do valor que deveria ser pago a cada uma das vítimas exatamente pela captação. Por fim,
afirmo e solicito à CESP e ao Delegado-Geral da Polícia Civil, bem como ao Núcleo de Controle Externo da Polícia e do Ministério Público, que seja feita auditoria no sistema DEON, haja vista que existem muitas fragilidades no referido sistema de registro de validação de boletins unificados, fechando a porta para fraudes, confecções e validações de BUs. Presidente, essa situação realmente é muito lamentável. Vejam que um servidor localizado em determinada unidade do interior do estado, ele validou ocorrências em todo o estado do Espírito Santo, inclusive com informações falsas inseridas nos boletins unificados. Isso certamente causou um grande prejuízo ao erário. Nós tivemos caso aí de substituição de veículo. A pessoa que, em tese, teria sofrido um determinado acidente, ao ser ouvida aqui pela nossa assessoria aqui no gabinete da Comissão de Segurança, coronel, informou que aquele veículo não lhe pertence. O veículo seria um outro distinto. Então, muitas informações falsas foram inseridas no sistema e, obviamente, nós precisamos que haja uma auditoria para que essas pessoas sejam, obviamente, identificadas e punidas por tamanho crime cometido contra a população e o Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, presidente. Parabéns, deputado, delegado Danilo Baense, pelas informações, pela denúncia gravíssima que Vossa Excelência traz aqui a público, não só no âmbito da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, mas de forma aberta à sociedade capixaba através da TV Assembleia. Parabéns pela coragem, nós precisamos de pessoas públicas de coragem, igual a Vossa Excelência, para estar cumprindo o mandato, representando muito bem a sociedade capixaba. Muito obrigado, deputado Coronel Edson. Na denúncia que nós fizemos anteriormente, indicamos aproximadamente 700 boletins de ocorrência, mas somente a Polícia Legislativa da Assembleia do Espírito Santo. Ao fazer um levantamento com pouquíssimos dados, já identificou mais de 500 boletins de ocorrência. É um absurdo. Devolva a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra, deputado João Coser. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, começamos 2026, ano importante, porque vamos escolher entre continuar melhorando a vida do povo, depois de ter arrumado o Brasil, ou vamos voltar a correr risco. Esta será a nossa escolha em 2026. Então eu já começo meu primeiro discurso do ano, trazendo as verdades de como está o país hoje. A taxa de desemprego, que indica a qualidade de vida e a oportunidade para o brasileiro, está em 5,1% do trimestre, encerrando dezembro de 2025 com o melhor nível deste índice na história desde 2012. O governo do presidente Lula, na sua terceira edição, coloca praticamente todo o brasileiro para trabalhar, o pleno emprego, é o que diz os economistas que analisam o Brasil. A isenção do imposto de renda, que já foi sentido neste mês de janeiro, na folha de pagamento, quem ganha até R$5.000 é importante, 200, 300, 400 reais para cada brasileiro, e também a redução da taxa de até 7.350. Mais uma conquista, mais um compromisso do presidente Lula de campanha sendo cumprido neste momento. Foi aprovada a medida provisória do novo Vale Gás, portanto agora programa do governo do PT, voltado à ampliação do acesso às famílias de baixa renda ao gás de cozinha. Felizmente, as famílias mais carentes vão conseguir fazer a sua alimentação com gás fornecido pelo programa do governo federal, pelo programa do governo do presidente Lula. Governo que prioriza, que analisa, que estuda sempre como ajudar, principalmente os mais necessitados. Ou seja, mais comida na mesa, mais dinheiro no bolso, mais gente trabalhando, isso é o PT. O PT faz bem ao Brasil. São fatos, não tem como questionar. É a verdade, a realidade que vive hoje o Brasil, portanto, nós somos felizes, grato a Deus, grato ao nosso presidente, ao nosso governo, porque faz bem ao povo,
mais necessitados, faz bem às nossas vidas e faz bem para os nossos mandatos. Tenho orgulho de ter fundado este partido, o Partido dos Trabalhadores, ter sido o 5º filiado e presidi-lo neste momento aqui no Estado de Espírito Santo. É isso que acontece quando o PT trabalha. Trabalha para todos, mas trabalha particularmente para as pessoas mais necessitadas, daí a nossa existência. O resto é conversa fiado, é inveja, é fake news, portanto o Brasil vai bem aqui, na política econômica, na política social, bem internacionalmente, com a presença que continua muito ativa do presidente da República, o governo federal, com nossos embaixadores no Brasil inteiro, trabalhando pela paz, trabalhando pela redução da pobreza no mundo, trabalhando pela redução da violência, enquanto os outros organizam o Ministério da Guerra, nós organizamos o Ministério de Combate à Fome, nós organizamos a política social, organizamos a política de produção de alimentos com incentivo, com recurso do Pronaf, com recurso de financiamento para o grande, para o pequeno e para o médio produtor rural, porque nós acreditamos, o Brasil é o celeiro da humanidade. Nós produzimos para a nossa alimentação aqui, produzimos para o mundo inteiro. Isso é política econômica do governo federal, isso é recurso do governo federal através das instituições financeiras que chega lá na ponta, beneficiando o agricultor familiar, o pequeno e o médio. Portanto, somos felizes, somos gratos. Começamos 2026, meu presidente, comemorando esses índices e, naturalmente, apostando na vitória do presidente Lula, no sucesso desse programa que faz bem ao Brasil e faz bem a todo mundo. Um abraço. A palavra do deputado Calegari. Boa tarde, deputados e deputadas, a todos os servidores desta casa, sem o qual o nosso trabalho não seria possível. Começa a minha fala hoje com uma leitura da palavra de Deus, uma parábola que eu gosto muito. Pois será como um homem, em Mateus 20, 25, será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu imediatamente. O que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou-o e foi abrir uma cova no chão, e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão os outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, pois sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isto respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então deverias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que dei e dai-o àquele que tem 10, pois a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que lhe foi dado será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Estou começando aqui, gostaria que colocasse o slide, por favor, aqui na tela da Assembleia, porque tem muito a ver com... Ali nós vemos um slide tirado
de uma imagem que o deputado Sérgio Meneghelli, do nosso parlamento, colocou, distribuiu nas redes sociais, falando de gastos dos gabinetes dos deputados, dizendo que ele é o deputado de zero gasto e os demais, e eu não tenho problema de dizer, estou no topo da lista. Realmente, eu uso a verba de gabinete para gasolina, para propaganda, para publicidade e para o trabalho. Mas o deputado Serginho usa zero. E eu não tenho nada contra isso. Não vim aqui criticar o deputado Sérgio Meneghelli. Não vim aqui atacá-lo, o deputado Danilo Baense. Apesar dele ter colocado uma lista, ele podia ter colocado o valor dele. Mas isso é transparência. Isso está para o povo ver. Cada parlamentar tem que se apoiar nas realizações do seu mandato. E a realização do deputado Sérgio Meneghelli de ter zero gasto de gabinete merece ser aplaudida, cara deputada Janete, cara deputado Danilo. Quanto a mim, eu não tenho essa realização, mas eu também tenho as minhas realizações, e eu acho que elas são importantes para salientar no que vai o dinheiro público. Por favor, se puderem passar. Aqui vocês têm a lei do parto livre, que hoje garante a cada mulher do Espírito Santo o direito de escolha entre cesariana e parto normal. Uma lei que foi aprovada após 9 audiências públicas, rodando o estado do Espírito Santo. Para ela um pouquinho aí, por favor, se for possível. Foi até o IMABA, de posse desse encaminhamento, e o que a médica disse? A princípio, uma mulher olhar no encaminhamento, não quis saber o que eu tinha a dizer. Vítima da violência obstétrica. Uma semana, que era a data limite. Essa lei, para ser construída, e vocês parlamentares, todos os colegas aqui sabem o trabalho que é o trabalho de um deputado. Chamin, você aprova a lei fácil aqui? Nós aprovamos? Nós temos, quando é uma lei ainda que diz respeito a assuntos fundamentais da sociedade, é fundamental o quê? Audiências públicas. Eu tenho orgulho de ter feito 8 audiências públicas em todo o estado, ouvindo o Conselho Regional de Medicina, Defensoria Pública, Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Mas, parabéns ao deputado Sérgio Meneghelli, que tem zero gasto de verba parlamentar. Uma vez aprovada a lei e sancionada pelo governador, vira realidade? Não. Solta o vídeo, por favor. Continua. Que minha filha não precisa do meu corpo. Só que infelizmente a minha filha não conseguiu. Ela lutou muito. Eu agradeço, tá? Porque se não fosse essa lei do parto livre, eu não sei o que tinha acontecido com a minha filha, não. Ali, ó. Isso aí, pessoal. A lei do parto livre salva. Um parto aqui, garantido em Santa Maria de Jetibá pela nossa lei. Que é a jovem mãe. Isso é uma vida salva. A bela Isabela. Diz pra mim. Isso é um bebê que foi salvo graças à lei do parto livre. Graças à lei do parto livre. 38 e 2 dias. E diz pra mim, como é que foi no dia do parto? Como que aconteceu tudo? Eu fiquei sabendo da lei do parto livre, né? Aí como eu fiz já 38 semanas, eu fui pro hospital pra ver ela. Falei, pra que eu vou esperar sentir dor, né? Aí eu fui lá, me mandaram embora. Voltei outro dia e me mandaram embora de novo. Porque... Para que essa lei seja implantada, lei, como os bons parlamentares sabem, é tinta no papel. Ela só tem força se nós, deputados, fiscalizarmos. Depois de sancionada a lei, rodei o estado do Espírito Santo inteiro, de maternidade em maternidade. Impedimos, deputado Danilo Baense, mais de 70 partos forçados, que poderiam resultar na morte de bebês, ou em bebês aleijados para o resto da vida. O estado do Espírito Santo é o único estado do Brasil que garante hoje o direito da mulher escolher entre cesariana e parto normal. Mas, parabéns ao deputado Sérgio Meneghelli, que tem zero gasto de verba parlamentar. Continuando, aprovamos a lei, por favor, pode soltar. Aprovamos a lei do SOS Educação, uma lei única no Brasil, que garante aos profissionais da educação proteção no seu trabalho. Se hoje um agressor atacar um professor numa escola pública do Espírito Santo ou particular, a família dele, caro deputado Assunção,
A família dele é responsabilizada. O diretor não pode jogar mais para debaixo do tapete agressões contra professores. Detalhe, o SOS Educação é uma lei única no Espírito Santo. Depois de aprovada, repito, como que você faz uma lei dessa virar realidade? Rodando todo o estado do Espírito Santo, fazendo propaganda, em outdoors. Detalhe, eu sou da oposição, eu não tenho, caro deputado Assunção, apoio do governo do estado. O governo do estado gastou 80 milhões de reais em propaganda no passado. Pergunta se ele gastou uma linha com SOS Educação ou Parto Livre. Então cabe a quem divulgar? Esse deputado aqui e aqueles que de boa vontade estão com ele. Então eu rodo esse estado do Espírito Santo, gasto tanques e tanques de gasolina, como muitos aqui, que fazem o seu trabalho, que fazem entregas para a sociedade. Continuando, sou presidente da Comissão de Cooperativismo, eu presido uma comissão desta casa, uma comissão que conseguiu modernizar a lei de cooperativismo do Estado do Espírito Santo, uma demanda que estava parada há mais de 5 anos, deputado Zé Esmeraldo. Há mais de 5 anos estava parada. Pegamos a comissão de cooperativismo, rodamos o estado para quê? Para ouvir as cooperativas, para ouvir aqueles que precisavam ser ouvidos, não esperar que eles viessem até nós. Deputado Zé Esmeraldo, que roda o estado do Espírito Santo, sabe como que é a vida de um parlamentar. Mas parabéns ao deputado Sérgio Meneghelli pelo 0 gasto de emenda parlamentar. Parabéns. À frente da comissão de cooperativismo, conseguimos colocar em articulação o circuito COP, 5 reuniões em todo o estado do Espírito Santo, visitando as cooperativas, e do qual saíram mais de 30 medidas para desobstruir a agenda política do cooperativismo, entre medidas legislativas, administrativas, indicações e parceria público-privada que nós estamos montando. Então veja bem, coloco isso aqui para dizer o seguinte: gasto é uma coisa, investimento é outra. Gastar é você dar um salário de 34 mil reais para um deputado estadual, e até onde eu sei, nenhum deputado renunciou ao seu salário, e não se produzir nada com isso. Agora, investimento é você gastar mais de 100 mil reais com alguns parlamentares que vão trazer algum retorno para o estado do Espírito Santo. Eu sou o deputado que mais gastou, que mais recebeu o investimento do cidadão. Mas eu digo, se tivesse que investir esse dinheiro todo de novo para impedir as centenas de partos forçados que acontecem nesse estado do Espírito Santo, para impedir que professor apanhe na cara de aluno, para impedir que as cooperativas fiquem sem o eco da sua voz aqui dentro dessa Assembleia, eu gasto, eu invisto, porque é o dinheiro do povo que tem que retornar para o povo na forma de benfeitorias. Mas parabéns ao deputado Sérgio Meneghelli pelo 0 gasto de cota parlamentar. Parabéns. Quanto a mim, vou continuar usando os votos que recebi e o dinheiro dos impostos que é colocado nessa casa para uma coisa só: o bem comum. Deus abençoe o Espírito Santo, Deus abençoe a cada um dos colegas dessa casa. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Calegari. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo, com a palavra o deputado engenheiro José Esmeraldo. Engenheiro José Esmeraldo, por isonomia, Vossa Excelência tem até 12 minutos, que foi o tempo utilizado pelo deputado Calegari. Senhor presidente, nosso amigo, brilhante deputado, delegado Danilo Baense, senhores deputados,
Hoje utilizo minha oportunidade de fala neste sodalício para transmitir um sentimento de missão sendo cumprida, informando a população de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, que é a obra da nova ponte de 2 barras sobre o Rio Castelo está em estágio avançado, com todas as bases já executadas. Eu gostaria que fosse projetado aqui, estando agora na fase de fundação do meio do rio, demonstrando que finalmente o trabalho está acontecendo de verdade. E é isso que a população de Itaocas Pedra gostaria de ver. Está vendo aquilo que há mais de 50 anos tem impedido as autoridades. Precisou chegar lá o deputado Zé Esmeraldo há 8 anos atrás. Não foi fácil. E iniciamos uma luta dura, árdua, mas nós não desistimos em hipótese alguma. Passamos dificuldades em função de alguns irresponsáveis que assumia posições importantes no DR, de empurrar a obra com a barriga. Mas agora esta obra, sobre a tutela do deputado, do ex-deputado, diretor do DR, Freitas, está a todo vapor, apesar de que, na licitação que foi feita, a primeira e a segunda, empresa ganhadora desistiu. E nós temos a terceira, que está trabalhando a todo vapor, com o objetivo de trazer para a população de Itaoca Pedra qualidade de vida, poder ir e vir, não ser assaltado, não ficar aguardando quem vem ou quem vai, durante às vezes minutos e às vezes quase 1 hora. Depois dessa luta, que começou lá atrás, no dia 12 de maio de 2018, com inúmeras reuniões no salão paroquial da Igreja Católica, enfrentando atrasos, promessas vazias e empresas que não honraram seus compromissos. Hoje, podemos afirmar com certeza, a obra saiu do papel e está em ritmo acelerado. Recebi a confirmação técnica de que a estrutura já se encontra com suas bases prontas. Etapa fundamental e decisiva para garantir segurança, durabilidade e qualidade da nova ponte. E mais, o cronograma agora é concreto. O cronograma agora é concreto e definitivo, e definido. Esta reivindicação teve início quando fui convidado
pelo senhor Ográcio e o padre Antônio Rogério para participar de uma reunião no Salão Paroquial Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de maio de 2018. 8 anos se passaram. Nesta ocasião, os moradores pediram insistentemente que fosse construída uma nova ponte. Uma necessidade aguardada por mais de 50 anos. Gostaria, inclusive, nesta data memorável, quando eu estive pela primeira vez no salão paroquial, citar aqueles que estiveram comigo neste início de trabalho. Diácono Júlio César, Padre Antônio Valdeir, Ográcio Montovanelli, Alzerino Moraes, Pastor Devani Clóvis, Natanael, Adilson, Abadias, Hélio Júnior, Hélio Zanfarini, Vanessa, Marta, Carlos Roberto, Wilson Cassi, Nadir, Guilherme Mateus Colombrini, Mateus Soares, Neném Pancini, Felipe, Fabiano de Sá, Missionária Valquíria, Padre Rogério, Edmar, Manuela, José Augusto, Maria Helena e outras dezenas de moradores da comunidade de Itaoca Pedra. Já passados esses 8 anos, enfrentamos inúmeras intempéries, como o caso das empresas ganhadoras para a execução da obra. Primeira e segunda colocadas não cumpriram com suas responsabilidades, tendo sido somente a terceira empresa, a Madeira, empresa excelente e responsável, a iniciar a execução da obra. Essa nova ponte está sendo construída com 2 faixas de rolamento, garantindo o fluxo seguro e simultâneo de veículos, e contará também com guarda-corpo, oferecendo mais segurança para motoristas, pedestres e toda a população que utiliza diariamente essa importante via. Resultado de anos de trabalho ininterrupto, através de várias reuniões com os moradores de Itaoca Pedra, dezenas de articulações com lideranças locais, incontáveis agendas com diretores e representantes do DR da Casa Civil. Eu gostaria que segurasse essa foto para mim finalizar com ela. Reafirmo que continuarei acompanhando até o último dia de obra, até a entrega definitiva a essa população trabalhadora. Esta reunião que está sendo mostrada aqui na Assembleia Legislativa é uma reunião que fizemos recentemente, em loco, lá onde está sendo construída a ponte Itaoca Pedra, que ficará na história de Cachoeiro do Itapemirim, ficará na história de Itaoca Pedra.
e ficará na história de todos os municípios do estado do Espírito Santo que dependem desta ponte para chegar ou sair desse distrito de Cachoeiro tão importante para o estado do Espírito Santo. Itaoca-Pedra, como o próprio nome fala, é o maior PIB de Cachoeiro do Itapemirim. Infelizmente, as autoridades municipais que deveriam ter dado mais atenção a esta região, que é fundamental para os cofres públicos do município, não fizeram o que deveria ter sido feito. Mas precisou alguém de fora chegar lá e encarar o problema. E o problema foi resolvido, está sendo resolvido. E eu tenho certeza que não só os moradores de Itaoca-Pedra, mas também, principalmente de Cachoeiro do Itapemirim, onde a gente tem grandes amigos, esse município importante para o estado do Espírito Santo, eles estarão alegres, felizes e satisfeitos. E para finalizar a minha fala, quero dizer para todos que existe uma possibilidade muito grande de abril deste ano, nós estamos agora no mês de fevereiro, irmos lá na região para inaugurar a tão sonhada ponte, a ponte que vai melhorar a qualidade de vida daqueles que moram no distrito de Itaoca-Pedra. Obrigado a Itaoca-Pedra por ter acreditado no deputado Zé Esmeraldo, por ter acreditado no engenheiro de carreira da Prefeitura Municipal de Vitória, que não se deixou enganar por aqueles que utilizavam da diabolicidade da técnica, mas que na verdade não era para chegar em lugar nenhum. E todos foram derrotados. E hoje quem sai ganhando é Itaoca-Pedra, é a população de Itaoca-Pedra, é a população que merece o meu respeito e a minha consideração. Encerro aqui agradecendo a Deus e agradecendo a todos vocês que acreditaram nesse deputado. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Zé Preto, não respondendo, com a palavra, deputado Hudson Leal, não respondendo, com a palavra, deputado Toninho Dematé, não respondendo, com a palavra, deputado Gandini, não respondendo, com a palavra, deputada Janete Sá. Deputada Janete, por isonomia, Vossa Excelência tem até 15 minutos, que foi o tempo utilizado pelo deputado engenheiro Zé Esmeraldo. Meus cumprimentos ao colega Danilo Baense, que preside essa sessão, colega Camila, colega Zé Esmeraldo, colega Mazinha dos Anjos, que ainda se encontram aqui nessa tarde, que nós tiramos para poder estar repercutindo a covardia que levou à morte de um cão de nome Orelha, um cão de raça indefinida, o chamado vira-lata, numa praia em Florianópolis, denominada Praia Brava. Esse animal, para quem não sabe, ele tinha 10 anos que ele convivia naquela comunidade, brincava com crianças, com os surfistas, ele aprendeu inclusive a nadar muito bem, a se divertir com os surfistas, divertia e brincava com os turistas, mas infelizmente
há cerca de 15 dias atrás, ele foi brutalmente espancado e covardemente assassinado, porque foi necessário que os médicos veterinários fizessem a eutanásia para que cessasse o sofrimento, tamanha a violência que esse animal sofreu, com perfurações no estômago, intestino, na traqueia, enfim. O animal, sem chance nenhuma de sobreviver, acabou sendo eutanasiado. E isso nos faz fazer uma reflexão: que sociedade que nós estamos construindo? Que juventude nós estamos preparando para nos suceder? Porque quem comete uma violência contra um ser inofensivo, um ser que não trazia nenhum risco para aquela comunidade que convivia com ela, certamente esse experimento que fez lá em Praia Brava, vai estar repercutindo dentro de casa, com um colega, ou com um familiar, ou com a futura companheira que vai ter, né, no decorrer de sua vida, ou com uma criança, com uma pessoa idosa. São fatos que nos remete a estar pensando como que a criação de nossos jovens está acontecendo. Por que que essas coisas estão vindo com mais clareza ultimamente na nossa sociedade? Por que que os pais não ficam atentos para poder dizer mais não e entender que este não, que este controle, que este limite também é amor? Eu não estou aqui querendo fazer acusação a ninguém, mesmo porque são suspeitos, ainda estão na condição de suspeito, 4 adolescentes da região de Florianópolis, inclusive de famílias abastadas da sociedade, famílias que têm poder aquisitivo elevado e que têm influência no estado e na capital. Mas estou querendo aqui falar de uma sociedade que precisa rever os seus conceitos e inclusive trabalhar no sentido de ter mais tolerância, de despertar mais a bondade e mais compromisso com a formação de quem vai estar sucedendo a gente que daqui a pouco está partindo, né, dessa convivência, desse todo o trabalho que a gente faz. Isso nos deixa muito preocupado, porque essa questão, ela precisa ser punida, ela não pode passar impune. E são apenas 4 jovens que, além de cometer um crime covarde e cruel contra o animal inofensivo, também vão comprometer as suas vidas, porque certamente com essa conotação nacional, com essa comoção que gerou em todo o país, aqui no Espírito Santo, nós tivemos manifestação também no último domingo. Eu não pude estar presente porque eu não estava aqui na Grande Vitória, senão também estaria me juntando aos diversos protetores e à sociedade que esteve lá para também externar o seu protesto e pedir justiça com relação ao cão orelha. Nós ficamos indignados com toda a situação e pedimos justiça, que a justiça seja feita. Este crime covarde, cruel, sem precedentes, não pode ficar impune, porque são 4 jovens. É preciso ter uma punição severa, e aqui a gente tem feito algumas atitudes nessa direção. Quando a gente criou a Lei do Cão Comunitário, vão fazer 6 anos a Lei do Cão Comunitário, onde a gente já vem trabalhando esse tema, tendo em vista o grande abandono de animais que a gente vivencia aqui no Espírito Santo e no país. A gente criou essa legislação que protege a comunidade e que também traz proteção para o animal. Mas nem mesmo leis como essa, porque Florianópolis, também avançado na legislação para cães comunitários, foi capaz de garantir a vida do cachorro-orelha, né? Uma situação dramática, de uma violência sem precedentes, que a gente precisa entender melhor a origem disso tudo. Fica aqui, né, sem querer atirar pedra em ninguém, como disse logo no início da minha fala, mas fica aqui a reflexão de que os pais precisam ter um controle melhor de seus filhos, de que é preciso dizer não, é preciso amar, mas amar com controle e com limite, porque é esse limite que não teve ali na hora que esses jovens, supostamente, né, os possíveis agressores, decidiram tomar uma atitude
drástica como essa, de espancar o animal até a morte. Não conseguiram matar ele de vez. O animal ficou agonizando e teve que ser eutanasiado. Então fica aqui a nossa reflexão, o nosso grito de protesto com a sociedade capixaba, junto com a sociedade capixaba, com o nosso país, com o povo de Santa Catarina, para que situações como essas não voltem a acontecer e que, independente da classe social, sendo confirmado, comprovado que esses jovens são os agressores, de fato os agressores, que eles sejam severamente punidos, porque não são crianças, são criminosos. São criminosos que cometem um crime covarde e cruel contra um animal indefeso que não oferecia qualquer risco. Uma maldade sem precedentes. E fica aqui para finalizar a reflexão. De onde vem essa maldade? De onde vem essa maldade? De onde vem a falta de ensinamentos que não foi capaz de barrar uma violência e uma maldade como essa? Então a gente precisa refletir, a juventude que nós estamos preparando para a nossa sociedade atual, nós precisamos refletir a necessidade de estar fomentando o respeito, a solidariedade e a bondade nos nossos corações, para com especialmente os seres que junto conosco coabitam esses mesmos espaços e que são mais frágeis, trazendo políticas mais sólidas, penas mais severas e a conscientização de que humanos e animais são protegidos pela justiça e que violências, elas têm consequências e precisam ser punidas. Então fica aqui o nosso registro, a nossa tristeza. Eu não pude me declarar pela tribuna ontem, que nós íamos falar nessa direção também, mas faço hoje em solidariedade ao cãozinho Orelha, aos capixabas, aos protetores dos animais, a todos em nosso país que se compadeceram com essa situação dramática e pedindo justiça para o cão Orelha, porque ainda existem muitos cães orelhas aqui no Espírito Santo, que todos os dias chegam denúncias na CPI dos maus-tratos, contra maus-tratos arbitrários, coisas horrorosas, escabrosas contra os animais, coisas terríveis, violências inimagináveis contra os animais. Então, são muitos orelhas espalhados pelo Brasil e pelo Espírito Santo. Peço a todos bondade, bondade, bondade. Esse exercício precisamos fazer todos os dias para que a gente tenha mais tolerância e possa respeitar todos que junto conosco coabitam o mesmo espaço. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Com a palavra, deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo, com a palavra, deputado Dari Pagunque. Não respondendo, com a palavra, deputado Marcos Madureira. Não respondendo, com a palavra, deputado Alcântara Filho. Não respondendo, com a palavra, deputada Dilson Espíndola. Não respondendo, com a palavra, deputado Alain Ferreira. Não respondendo, com a palavra, deputada Irine Lopes. Não respondendo, com a palavra, deputado Lucas Polese. Não respondendo, com a palavra, deputada Raquel Lessa. Não respondendo, com a palavra, deputado Alexandre Chambinho. Não respondendo, com a palavra, deputado Bispo Alves. Não respondendo, com a palavra, deputado Vandinho Leite. Não respondendo, com a palavra, deputado Pablo Muribeca. Não respondendo, com a palavra, deputado Deninho Silva. Não respondendo, com a palavra, deputado Capitão Assunção. Não respondendo, com a palavra, deputada Camila Valadão. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, todas as pessoas que acompanham essa sessão pelos nossos canais, pelas transmissões. Eu quero saudar os servidores da Assembleia, nossos intérpretes de Libras, e dizer da minha alegria de subir a esta tribuna no dia de hoje, dando entrada no 4º ano de mandato aqui nesta casa, trabalhando muito pelo Espírito Santo, trabalhando muito em defesa de todas as pessoas do
nosso Estado na perspectiva de ampliar direitos e defendendo muito todas as nossas pautas e o que defendemos para a sociedade brasileira. Então é uma honra subir a esta tribuna no início deste ano, que sem dúvida é um ano muito importante para a sociedade brasileira, é ano eleitoral em que serão definidos os candidatos a presidente, senadores, deputados estaduais e federais, e já é um ano que nós iniciamos com uma boa sinalização nos rumos políticos do nosso país, com Bolsonaro finalmente preso na Papudinha. Então a gente já começou o ano com uma excelente notícia para a sociedade brasileira que tanto cobrou prisão para os golpistas. Então que esse ano sirva de lição para que possamos fortalecer a democracia brasileira em contraposição ao negacionismo, ao autoritarismo e à violência. E subo a esta tribuna também, para além de celebrar a prisão de Bolsonaro, dos golpistas, subo também para falar de um tema extremamente importante para a sociedade brasileira, que para além de ser a maior manifestação cultural do nosso país, é também fundamental para a economia, que é o Carnaval, que já se aproxima. No Espírito Santo, de acordo com dados da Federação do Comércio, o Carnaval no nosso estado deve movimentar aproximadamente 230 milhões de reais. Para além dessa importante manifestação cultural, do direito de brincar, de dançar no Carnaval, a gente está falando de algo que é fundamental para a nossa economia, pois gera emprego e gera renda. Aqui em Vitória, nós temos os tradicionais desfiles das escolas de samba, que, aliás, começam essa semana. São 10 escolas no grupo especial que começam a desfilar nesta semana. E na próxima semana, nós temos 9 escolas no grupo de ouro. E desde já eu quero parabenizar todas as escolas de samba, organizadas e mobilizadas nas suas comunidades, para que tenhamos um carnaval lindo e ainda maior na cidade de Vitória, que é, na verdade, o Carnaval do Espírito Santo, e a gente sempre fala, o Carnaval do Brasil começa pelo Espírito Santo, começa aqui na cidade de Vitória. Então, saudar as escolas que seguramente realizarão um lindo espetáculo nos próximos dias. E também temos os famosos blocos de rua, já na semana do Carnaval oficial, e em Vitória, para variar, repetindo o que acontece ao longo dos últimos anos, nessa gestão de Lorenzo Pasolini, na cidade de Vitória, nós temos em mais um ano consecutivo os blocos de rua que retomaram o carnaval da cidade, que movimentam a economia de Vitória, que realizam ao longo dos últimos anos, com muita resistência, um carnaval de rua lindo, mobilizando pessoas de diversos locais do país. Nós já temos um dos maiores carnavais do nosso país e também movimentando a economia. Em mais um ano, não variando o que aconteceu nos anos anteriores, nós temos mais uma vez a tentativa de boicote da administração de Vitória, do prefeito Lorenzo Pasolini, aos blocos de rua do centro de Vitória. É a perseguição que a gente tanto denuncia ao longo dos últimos anos, mais uma vez repetida, mesmo que os blocos estejam há mais de um ano, desde o último carnaval, cobrando o diálogo da prefeitura, para que a prefeitura pudesse apresentar soluções, não só no sentido de garantir a apresentação dos blocos, garantir uma estrutura para manter a nossa cidade organizada, estabelecer um plano de segurança para todos os foliões, para o comércio e para todas as pessoas. Nós estamos na véspera do carnaval e todas essas solicitações feitas pelos blocos até agora não foi atendida. Como se não bastasse isso, a falta de diálogo e de medidas concretas para garantir um carnaval organizado, a prefeitura decidiu privatizar o Carnaval de Vitória, lançando durante o mês de janeiro, e eu vou mencionar, algumas portarias e editais
edital também, na perspectiva de entregar o carnaval para a iniciativa privada. Em 7 de janeiro, a Prefeitura publicou a portaria 001 de 2026, estabelecendo as regras que dificultam a autonomia dos blocos de rua na busca por patrocínios. Os blocos estão há mais de um ano tentando negociar com a Prefeitura e, obviamente, precisam de recurso para fazer o carnaval, precisa de estrutura para colocar o carnaval na rua. E a Prefeitura lança uma portaria que, entre outras coisas, impede os blocos de rua que já se organizam, apesar dos boicotes da administração, impedem, portanto, os blocos de rua de buscar patrocínios. Em 22 de janeiro, ou seja, recentemente, a Prefeitura lança um edital de chamamento público, o 01 de 2026, anunciando as cotas de patrocínio relacionadas ao carnaval, e é importante dizer que não menciona aqui nenhum repasse, por exemplo, para os blocos de rua. Então, o que o prefeito fez? Impede os blocos de buscar patrocínios, de buscar condições para fazer um carnaval bonito, com estrutura na rua, e lança depois um patrocínio literalmente vendendo o carnaval de rua. Sendo que o carnaval de rua é feito pelos blocos, que se organizam apesar das incertezas diante da administração municipal. Olha o absurdo. O carnaval que é organizado pelo povo, a Prefeitura quer vender a partir desse edital de chamamento público, sem prever repasse para os blocos e sem debate com aqueles que fazem o carnaval acontecer. Sem debater, e é importante ressaltar, os blocos de rua do centro de Vitória são altamente organizados no blocão. Era possível estabelecer um debate e o diálogo com esses blocos, mas isso não foi feito. E ainda em 29 agora de janeiro, o prefeito lança um edital, e aí é engraçado, né? Porque o edital é da Política Nacional Aldir Blanc. Pouco se fala dos investimentos federais na área da cultura. Pois bem, o prefeito lança um edital que, de acordo com as informações que nós levantamos, com possibilidades aí de repasse de recursos para os blocos, após o carnaval. Ou seja, há 16 dias do carnaval acontecer, no maior carnaval do Espírito Santo, na capital do nosso estado, há 16 dias do carnaval, a Prefeitura lança um edital da Política Nacional Aldir Blanc, com previsão de repassar os recursos no pós-carnaval. Isso é, nitidamente, mais uma vez, uma tentativa de boicotar os blocos de rua do centro de Vitória. Com um adicional, agora, além de boicotar, a Prefeitura prevê privatizar, ao invés de dialogar, de negociar e de criar as regras. Todo ano é a mesma batalha para colocar o carnaval na rua. Todo ano é a mesma briga, a mesma disputa, a mesma denúncia da administração. Truculência, autoritarismo, falta de gestão, falta de planejamento. Enquanto os blocos estão lá brigando para tentar colocar o carnaval de rua, nós vimos um pré-carnaval acontecendo. E olha que eu sou uma defensora do investimento público na cultura, nas apresentações culturais, em shows, eu defendo a cultura. Mas nós vimos milhões de reais sendo gastos, valores altos em shows que aconteceram agora no pré-carnaval na Praia de Camburi. Até um trio elétrico o prefeito colocou na Praia de Camburi, enquanto os blocos cobram debate, cobram diálogo. Essa é uma fala de denúncia, mas é uma fala de cobrança, para reafirmar que o carnaval é direito, é uma manifestação cultural, é direito dos blocos colocar o carnaval na rua. E da nossa parte, a gente vai seguir apoiando os blocos de rua, denunciando mais essa arbitrariedade da administração municipal, e nós vamos, em mais um ano, fazer o carnaval acontecer, apesar
da prefeitura. E vai ser bonito, porque a gente tem feito um carnaval bonito, mesmo diante das tentativas de boicote. Então, toda a minha solidariedade aos blocos de rua da cidade de Vitória, do centro de Vitória, e a gente vai seguir acompanhando esse processo e conte conosco para mais uma vez fazer um carnaval bonito, como um direito importante, necessário para a população do nosso estado e da nossa cidade. Com a palavra o deputado Dr. Bruno Rezende. Não respondendo, com a palavra o deputado Fábio Duarte, último inscrito. Eu quero aqui agradecer a presença aí dos nossos colegas deputados que estiveram presentes nesta primeira sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Agradecer aí aos nossos servidores desta casa e a você que nos assiste pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, híbrida, amanhã às 9 horas, para a qual designo. Expediente o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Deputado delegado Danilo Baiense acaba de encerrar a sessão plenária desta terça-feira, dia 3 de fevereiro. Foi a primeira sessão ordinária do ano de 2026. O destaque ficou por conta dos projetos que começam a tramitar. Entre eles, matéria elaborada por Lucas Polese, prevê a instalação de rampas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas faixas de pedestres aqui no Espírito Santo. Também projeto do deputado Chambinho começou a tramitar e obriga os prédios públicos e privados a disponibilizarem estações de recarga de bateria de veículos elétricos. Também outra iniciativa, esta aprovada, uma indicação. Deputado Coronel Wellington pede ao governo que institua um programa estadual de valorização dos profissionais da rede estadual de ensino. Na fase dos pronunciamentos, a deputada Janete de Sá, que preside na casa a comissão que trata dos direitos dos animais e da CPI que investiga os maus tratos contra os animais, repercutiu o caso que comoveu todo o país, envolvendo o espancamento até a morte do cão Orelha, na capital de Santa Catarina, Florianópolis. Ela pediu rigor nas investigações e que os responsáveis sejam punidos. Continue com a programação da TV Alice. Lembrando que tudo o que acontece aqui no plenário, nas comissões permanentes, em todos os recintos da casa, você pode acompanhar também em nosso portal na internet e nas redes sociais. Obrigado pela sua companhia.